Você sabe exatamente o passo a passo para diagnosticar e tratar seus pacientes de DTM com segurança e certeza do que está fazendo? Com frequência eu recebo mensagens de profissionais como você me dizendo: André, eu não sei como identificar e nem ter certeza se o diagnóstico é realmente DTM. André, eu tenho medo de tratar e depois dar algo errado. Existe toda uma pressão sobre os seus ombros, e eu sei disso. Um diagnóstico errado pode causar grandes complicações na vida daquele paciente que já estava sofrendo com dor. Eu sei que com isso a insegurança toma conta de você. E você pensa, será que eu domino realmente a DTM para tratar esse paciente? Não precisa ser mais assim. Dê um basta. Por que você decidiu trabalhar na área da saúde? Será que foi apenas pelo financeiro ou porque tem uma vocação genuína dentro de você? Eu tenho a certeza que você realmente quer ajudar as pessoas com o seu trabalho. E eu tenho a certeza que você realmente quer melhorar a vida dos seus pacientes. Por isso, eu lhe dou as boas-vindas à sua nova versão. Bem-vindo ao método de ensino fácil. Bem-vindo à maratona da DTM Fácil. Bonjour tout le monde, bem-vindos oficialmente a esse super evento. Eu sou o professor André Porporati, criador do método de ensino DTM Fácil. E hoje aqui eu quero te ensinar o passo a passo mais atualizado do diagnóstico e do tratamento da disfunção temporomandibular. Coisas que nunca te contaram e que vão fazer você sentir segurança na hora de atender um paciente com disfunção temporomandibular. Eu criei um método de ensino que vai te ensinar de uma forma muito fácil e eu garanto aqui que você vai aprender realmente e de verdade DTM, buscando sempre a excelência nos seus resultados. Mas para isso acontecer eu preciso do seu comprometimento. Serão 3 aulas e nessas 3 aulas eu quero você aqui comigo e eu quero você presente sempre nessas aulas. Para a gente se unir, a gente vai usar uma hashtag em comum para todas essas aulas. Toda vez que você quiser tirar uma foto das aulas, dos slides e postar nas suas redes sociais, lembre sempre de me marcar com a hashtag que eu vou colocar aqui embaixo. É nessa hashtag que a gente vai se conectar e eu vou observar todo o seu comprometimento no decorrer dessas aulas. Essas aulas te mostrarão o passo a passo de um diagnóstico até o tratamento da DTM. E eu vou te mostrar em cada uma dessas aulas como é possível aprender DTM de uma forma fácil. E assim eu te garanto que você vai ter segurança na hora de diagnosticar e tratar os seus pacientes. Talvez você esteja se perguntando, mas quem é você? Da onde você chegou a esse método de ensino infalível? Então, eu sou o professor André Porporati, eu sou professor na Université de Paris e eu queria te contar um pouco da minha história de como me fez me tornar professor e trabalhar aqui em Paris. E é por isso também que você está vendo essa aula gravada, porque aqui em Paris já são 5 horas a mais e já é 1h da manhã. Mas eu estou com vocês acompanhando nos comentários para tirar qualquer dúvida que possa surgir. E estou sempre aqui com vocês. Qualquer coisa, estou também no meu Instagram para tirar dúvidas com vocês. Mas antes de te mostrar como eu cheguei aqui em Paris, eu queria te mostrar o depoimento de alguns alunos meus, que eles podem, se vocês não acreditam na minha palavra, eles podem falar por si o quanto esse método pode ser possível e quanto pode ser uma oportunidade na sua vida. Veja esse aluno que me falou assim, mas com certeza foi um dos melhores cursos da área ao qual assisti. Já fiz diversos, mas definitivamente sua didática é o diferencial e faz com que tudo fique mais claro.
Estou com excelentes resultados atuando em DTM e seguindo suas valiosas dicas. Obrigado por dividir seu conhecimento conosco. Então, essa é a ideia, vocês tenham excelência em resultados. Ou então, vejam aqui, rapaz, melhor investimento, já assisti o curso todo e fiz minhas anotações. Agora é revisar e ver os novos vídeos. Estou começando a atender pacientes com DTM no consultório. Antes atendia somente no serviço público. Então, essa pessoa teve uma mudança de vida, ela começou a atender com segurança os pacientes também no seu consultório particular, podendo cobrar, inclusive podendo arcar com o investimento dos meus cursos. Além disso, olha que esse outro aluno falou: André, estou quase no final dos módulos, gostando muito. Apesar de já atender DTM, o curso me acrescentou muito. Eu também acho muito legal poder contar com você para tirar dúvidas. Estou muito satisfeita com o curso, recomendo com certeza. A gente tem, na parte do meu curso, uma mentoria onde eu ajudo a tirar dúvidas, a esclarecer casos clínicos, a discutir casos clínicos. Então eu estou mostrando para vocês uma oportunidade. E é nessa oportunidade que eu quero que vocês acompanhem comigo e vejam como isso é possível. Na minha história de vida, talvez eu seja um pouco como você. Sempre gostei muito de estudar, sempre me dediquei muito aos meus pacientes. Eu gostava de ver na reação do paciente o quanto o meu trabalho poderia mudar a vida desse paciente, mudar a qualidade de vida desse paciente. Mas nem sempre foi tão fácil assim, né? Eu aspirava tanto a atender com qualidade, a atender com excelência. E foi aí que eu resolvi estudar um pouco mais. Fiz mestrado e fiz doutorado na área de DTM, na área de dor orofacial, na parte de oclusão, lá na USP, em São Paulo, onde eu fui orientado pelo professor Paulo Conte, uma das maiores sumidades hoje no Brasil e no mundo sobre disfunção temporomandibular, e pude conviver com professores maravilhosos, como o professor Yuri Martins, professor Leonardo Bonjardim, professor Pegoraro, professora Juliana Stuginski, e foi realmente incrível toda essa bagagem que a USP me forneceu. Logo depois da USP, eu passei como professor efetivo num concurso na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu trabalhei lá por 4 anos e coordenei, junto com a minha colega, a professora Beatriz Mendes, coordenei o CENDOR, que é o Centro Multidisciplinar de Dor Orofacial da UFSC, e lá a gente atendia muitos pacientes, era uma demanda muito grande, a gente tinha uma lista de espera de mais de 1000 pacientes. E a gente coordenava uma equipe de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, de acupunturistas, hipnólogos, aromaterapeutas. Foi realmente um centro multidisciplinar com muitos atendimentos. Mas além disso, eu trabalhava com revisões sistemáticas, num curso de revisão sistemática, eu era editor-chefe de uma revista da UFSC, e eu publicava em torno de um artigo científico internacional a um por mês. Eu era uma máquina de trabalho, eu estudava muito, eu tinha uma necessidade de ajudar todo mundo, todos os meus alunos, eu sempre respondia a todo mundo e achava que eu sempre podia doar mais. Mas no decorrer desses 4 anos eu fui me esgotando. E foi um momento bem difícil da minha trajetória, porque foi em 2019 eu pensei em desistir. Eu pensei em largar tudo, eu estava cansado, eu estava fatigado, eu não aguentava mais. E eu quase larguei a odontologia, eu quase desisti dos meus sonhos, eu quase desisti dos meus alunos. Mas em 2019 eu tive um momento de pausa, eu resolvi parar, eu pedi um afastamento da UFSC, a UFSC em Florianópolis, né? E pedi esse afastamento e resolvi fazer outras coisas. E aí eu fiz voluntariado na Colômbia, eu trabalhei numa fazenda de café no Equador, porque meu sonho era, depois disso, era abrir uma cafeteria, né? Ia largar a odontologia de vez, abrir uma cafeteria e assim ia ser. Fiz alguns trabalhos voluntários e foi indo, foi passando o meu ano e de repente, de uma hora para outra, eu estava vendo que eu estava sentindo vontade de estudar novamente, de montar aulas, eu estava sentindo saudade um pouco daquilo. E foi quando, depois de muita terapia, eu percebi que, na verdade, eu queria voltar.
eu achava injusto com os meus alunos, eu achava que eu tinha forças já novamente para voltar, que eu poderia ensinar novamente. E foi aí que eu comecei a voltar e ensinar e reativar até meu Instagram, o André Porporati, dou dicas sobre disfunção temporomandibular, bruxismo e neuropatias lá. E nesse período de afastamento, eu resolvi ir para a França e eu resolvi entrar em contato com um professor lá que eu ouvi falar, que eu conhecia, diretor de centro de dor, que era o professor Yves Boucher. O professor Yves Boucher hoje é uma sumidade na França no atendimento de dores neuropáticas e eu resolvi singelamente pedir: posso te acompanhar? Posso ver o que você está fazendo? Posso ver o que você está estudando? E lá em 2020 eu fui para Paris, fiquei 3 meses acompanhando esse professor, ele me abriu as portas, me permitiu ficar como visitante. E terminou 2020, chegamos a esse ano de 2021 e abriu uma oportunidade, um concurso público nacional para uma vaga de professor na Université de Paris. E o professor Yves me aconselhou a fazer esse concurso e eu fiz. E esse concurso na França, aqui a gente passa por várias instâncias, tem vários processos, né? Você monta um dossiê com todo o seu currículo, todos os seus artigos, todos os seus projetos futuros acadêmicos, de ensino, de pesquisa e de extensão, e você submete. E passou por ministérios de finanças, de educação, por um conselho universitário de todas as universidades de Paris, da França, na verdade, e culminou que em julho deste ano eu consegui a minha aprovação na Université de Paris e eu fui contratado em setembro de 2021 como professor na Université de Paris e eu estou aqui desde então aprendendo muitas coisas, compartilhando sempre isso com os meus alunos. E essa história que eu trago para vocês é para contar que nem sempre foi fácil, nem tudo é um mar de ouro, mas hoje eu estou preparado para ensinar vocês e eu desenvolvi esse método de ensino fácil, DTM fácil, e eu quero que você experimente comigo. E a minha história talvez se assemelhe em alguns pontos à sua, mas talvez você conheça ou talvez você não conheça alguma das minhas alunas, mas ela tem uma história bem diferente, onde no começo ela tinha uma aspiração de querer saber diagnosticar DTM de verdade, saber entender os tratamentos, todos os diversos tratamentos, mas sempre tinha uma frustração de que a placa oclusal era a única coisa que a pessoa sabia fazer, se a placa oclusal não resolvesse, ela ficava de mãos atadas, ela não sabia como prosseguir se não fosse com a placa oclusal. E a placa era a única possibilidade, a única coisa que a pessoa conhecia, não conhecia diversos outros tratamentos. Mas aos poucos isso foi mudando. E aí aconteceu algo que mudou a cabeça dessa minha aluna. Ela assistiu alguma das minhas aulas gratuitas, assim como você está assistindo essa agora. Eu ministro aulas todas as quintas-feiras, também de forma gratuita. E ela assistiu e ela viu ali uma oportunidade de transformação, de sair dessa insegurança e começar a atender pacientes de verdade. E ela então se matriculou no meu curso, no meu master curso DTM Fácil, e ela trouxe para mim esse resultado. Após algum tempo de estudo, ela me disse essas palavras: André, quero ser bem sincera com você. Você é incrível, sou sua fã. Estou assistindo sim o curso, por enquanto estou com pacientes de bruxismo, porque o curso também tem essa parte de bruxismo. Me sinto cada vez mais e mais segura. Gratidão por compartilhar com maestria e paz esse curso tão incrível. É muito bom te ouvir, te entender e te ouvir expressar. Mas ela diz, me sinto cada vez mais e mais segura. Então, essa também é uma oportunidade para você. E é isso que eu quero te mostrar nesta aula, nesse grande estudo, nesse grande evento. A gente vai começar com um relato de caso. Eu vou trazer para vocês um caso clínico que aconteceu no decorrer da minha vida, da minha história.
E a gente vai passar por todas as etapas, a parte teórica, a parte do diagnóstico em si e a parte do tratamento. Vocês vão sair conhecendo um caso clínico e sabendo como tratar até ao final deste curso, deste evento. Mas vocês precisam se comprometer a assistir essas 3 aulas, lembrando da hashtag que a gente vai utilizar aqui. Eu quero o comprometimento de vocês e vamos juntos então compreender este caso clínico. O paciente chega no meu consultório relatando uma queixa de dor próximo ao ouvido. Paciente com 48 anos de idade, do sexo masculino, trabalha em banco, agência bancária, como gerente de banco. Ele vem relatando essa queixa há um bom tempo, muitas vezes essa queixa próximo ao ouvido, muitas vezes sentindo alguns sintomas como zumbido ou outros sintomas otológicos. Vejam agora o que o paciente relata para mim. Inicialmente eu comecei a sentir estalos, né, na mandíbula do lado esquerdo. Esses estalos não exatamente associados ao estalo, mas dores durante o dia começaram a ficar muito agudas, refletindo, né, na lateral do rosto, dando cefaleia, dor de cabeça, às vezes me dava pontadas também na amígdala. E esses estalos, assim, eles começavam durante o início do dia, percebia que eles iam até pelo menos metade do dia, depois do meio-dia para frente, começava a amenizar o estalo em si, mas ficava um barulho de crepitação na mandíbula, e a dor ela se intensificando, né, que eu acredito que começou a inflamar, e isso foi aumentando. Aponta para mim com o dedo, onde ficava localizada essa dor? Então a dor ela ficava mais ou menos aqui, bem nessa parte da junção aqui entre o ouvido e a articulação, e às vezes ela me refletia um pouquinho aqui para trás aqui da mandíbula, né? Somente de um lado ou dos dois lados? Somente do lado esquerdo. Somente do lado esquerdo. Tá. Do lado esquerdo. Você me relatou que também sentia um zumbido de vez em quando. Isso. No ouvido. Um zumbido, eu inicialmente no começo do ano estava percebendo ele. Eu tive problemas de otite, tive problema, né, com obstrução do ouvido. Eu fiz o tratamento em si, resolvi, mas eu percebi dali para frente o zumbido continuando. Até então não tinha problema nenhum de estalos na mandíbula. Eu vim a perceber mais próximo agora que eu vim a procurar o tratamento. Você já percebeu se você aperta os dentes durante o dia? Durante o dia eu já me peguei apertando os dentes, né? Justamente até porque durante o processo do problema eu tive alguns problemas assim, de estresse, alteração, então eu percebo que quando eu fico nervoso ou uma agitação, é natural eu apertar os dentes mesmo, né? A musculatura puxa, e eu acho que isso estava ocasionando algum problema. Após a gente visualizar esse caso clínico e começar a discutir os diferentes diagnósticos, entendendo que eu quero que você saiba diagnosticar e compreender bem os diagnósticos das DTMs. Eu quero que você saiba uma coisa muito importante, que é, digamos assim, um mantra que eu gosto de falar, que é impossível a gente começar a falar de tratamento sem ter um diagnóstico fechado. Então, já vou botar aqui bem forte e destacado. É impossível discutir o tratamento sem o diagnóstico. Na DTM, nós somos referências por saber fazer o diagnóstico correto dessas condições. E para entender isso, entender muito bem de diagnóstico, vocês precisam entender que o diagnóstico ele faz parte de uma tríade de 3 pilares super importantes. Nesses 3 pilares aqui do diagnóstico, eu sempre destaco que 75% desses pilares é a nossa anamnese. A anamnese são as perguntas que vão ser feitas e direcionadas ao paciente, que devem ser específicas, devem ser bem detalhadas e devem ter o máximo de informações possíveis para a gente fechar o diagnóstico. Mas claro, ela é super importante, é o passo mais importante, mas não é a única. A gente vai precisar também utilizar aqui, para fazer o diagnóstico de DTM,
20% é fazer o que a gente chama de exame físico. Na DTM é muito importante saber fazer a palpação dos músculos, saber fazer a avaliação da ATM, a inspeção dessas regiões, dos músculos complementares, dos músculos cervicais, dos músculos acessórios, porque a parte do exame físico vai nos ajudar muito no diagnóstico. Um ponto importante no exame físico é a avaliação odontológica. Muitas das dores orofaciais que mimetizam às vezes as DTMs, muitas das dores são dores odontogênicas, dores dentárias. Por isso que o cirurgião dentista, ele é o profissional capacitado no diagnóstico da DTM, porque é ele que vai saber fazer o diagnóstico diferencial com condições odontogênicas, de causas odontológicas, de causas, por exemplo, dentais, gengivais, mucogengivais, periodontais e ósseas. Então, no diagnóstico da DTM, a gente precisa saber, como dentista, avaliar muito bem a região intraoral dos dentes e também fazer um exame físico de musculaturas, de articulação temporomandibular e estruturas associadas. Para completar esse 100% do diagnóstico, 5% que falta aqui são os exames complementares. O que são esses exames complementares, André? São os exames que a gente pode solicitar, não são solicitados em todos os casos, vocês vão ver em quais casos a gente pode usar, mas são exames, por exemplo, exames de imagem, onde a gente pode utilizar aqui a ressonância magnética, a gente pode usar aqui a tomografia computadorizada, muito utilizada a tomografia computadorizada de cone beam, podemos utilizar às vezes uma panorâmica, às vezes um exame periapical. Podemos utilizar também testes de sensibilidade, como os QSTs, os testes sensoriais quantitativos, tá? E assim vai, são exames que vão ajudar a gente a fechar o 100% de diagnóstico de uma DTM. E quando a gente fala de diagnóstico, é sempre importante ressaltar alguns critérios diagnósticos. Então venham aqui comigo. Quando a gente vai diagnosticar, não adianta eu André, falar, olha, eu faço dessa maneira, porque eu aprendi aqui na França, eles fazem assim. Daí você vai levar para o Brasil e ninguém faz dessa mesma maneira. Então, basear os diagnósticos em critérios validados é muito importante. Então, quais são hoje os critérios diagnósticos que são validados para a disfunção temporomandibular? Por que isso é importante? Porque quando a gente vai, como eu falei, André, eu quero fazer o mesmo diagnóstico de uma pessoa aí no Brasil, eu aqui na França, a gente vai fazer o mesmo diagnóstico. Os meus alunos no Brasil vão fazer o mesmo diagnóstico. Meus alunos em Portugal, meus alunos na Argentina, no Peru, no Equador, todos eles vão se basear nos mesmos critérios diagnósticos que são validados pela literatura, são confiáveis, a gente tem certeza do seu uso e pode fazer porque todo mundo que estuda, que pesquisa DTM, usa os mesmos critérios e a gente vai então ter uma padronização dos diagnósticos e uma forma de organizar o pensamento e organizar até mesmo o speech, a fala entre os profissionais. E se eu, por exemplo, eu cheguei aqui na França, eu consigo falar com todo mundo da mesma maneira, porque eu aprendi os critérios diagnósticos e eu uso, os que eles usam aqui na França, são os mesmos usados no Brasil, são os mesmos usados na Itália, na China e assim vai, porque são internacionais e são validados. Hoje, existem 4 principais critérios diagnósticos que a gente pode usar e se basear. Vamos relembrar eles. O primeiro que a gente pode utilizar como critério diagnóstico é o critério que a gente chama AAOP, ou American Academy of Orofacial Pain. É um critério realizado, escrito, idealizado pela Academia Americana, de Dor
orofacial. Esses critérios eles foram descritos em um guideline, ou seja, um livro, e esse livro ele foi editado por uma grande pesquisadora dos Estados Unidos chamada René Delille. Ela é super conhecida. E a René Delille, junto com, obviamente, outros autores dos Estados Unidos, criaram um guideline, uma forma de a gente avaliar os pacientes e diagnosticar a DTM, dividindo em vários grupos e principalmente em 10 diferentes tipos de DTMs, tá? Essa academia americana foi se utilizada por muito tempo, né? Foi se baseada e serviu de peso para os nossos estudos. Um tempo depois, lá em 1992, foi lançado o mais famoso critério diagnóstico já inventado, que é o RDC. E todo pesquisador que trabalha com dor, ou todo clínico que atende pacientes com dor, ele precisa conhecer muito bem o RDC. O RDC a gente não traduz, mas ele vem de uma sigla que é Research Diagnostic Criteria, ou critério diagnóstico para pesquisa. Isso para a DTM, a disfunção temporomandibular. E esse critério diagnóstico para pesquisa, ele foi lançado lá em 1992. E começou-se a pensar em pontos. Olha, DTM muscular vai ter tal tipo, e para ser diagnosticada precisa disso. Desses 4 critérios aqui. Ponto. Fechamos o diagnóstico. Podemos usar esse paciente para fazer pesquisa em DTM de tal tipo, por exemplo, de tal classificação. Só que ela era usada para pesquisa apenas. E os clínicos ficaram de fora, os clínicos não entendiam muito bem, era uma linguagem meio complicada, era uma linguagem não muito acessível, não era muito fácil de entender todo o protocolo do RDC. O RDC é um artigo que foi publicado numa revista internacional e foi escrito basicamente por uma equipe de pesquisadores europeus. Então tinha vários pesquisadores de várias universidades da Europa, ok? E o AAOP é da americana, mas obviamente mais Estados Unidos aqui. O RDC, então, ele veio para pesquisa e os clínicos sentiam uma falta disso. Perante isso, lá em 2014, foi criado o DC, ou seja, eles tiraram o R, tiraram a parte de pesquisa e ficou apenas Diagnostic Criteria, ou então critérios diagnósticos, e aí para apenas disfunção temporomandibular. Foi criado em 2014 e desde 2014 o DC é a referência para todos os pesquisadores e clínicos que trabalham com DTM e conhecê-lo muito bem é essencial aqui. O nosso diagnóstico hoje se baseia muito pelos critérios do DC. Tá? E quando eu falo e quando eu explico para vocês, e hoje quando a gente vai discutir o caso clínico, eu vou trazer os critérios diagnósticos do DC. Então é uma ferramenta muito utilizada. Surgiu uma nova, que é a número 4 que eu vou falar para vocês, surgiu no ano de 2020, está super atual, mas ainda por falta de total validação, as pessoas ainda estão um pouco receosas de utilizar. É uma excelente leitura, estão vindo inúmeros artigos, mas ainda a gente está se baseando pelo DC 2014. A maioria dos estudos que estão surgindo estão vindo com critérios do DC, ok? Importante destacar aqui no DC, vou até fazer com outra cor para vocês compreenderem melhor, que o DC ele foi dividido em 2 partes, naquilo que a gente chama de eixo 1 e eixo 2. O eixo 1 do DC é aquele que a gente conhece como eixo físico, tá? Físico é aquele eixo de critérios propriamente ditos. O paciente para ter uma DTM do tipo articular tem que ter relato de dor nos últimos 30 dias. 2. Dor à palpação na ATM. Critérios físicos mesmo, de palpação, de anamnese, de avaliação do paciente.
O eixo 2 foi uma brilhante ideia de começar a trazer o eixo desse paciente, que é o eixo psicossocial. Mas por que isso? Porque, obviamente, os pacientes que sentem dor, os pacientes que têm DTM, têm toda uma bagagem, um histórico de vida que influencia o seu meio físico, seu meio biológico. Ansiedade, depressão, catastrofização, hipervigilância. São fenômenos psicossociais, ambientais, que envolvem a psicanálise, a psicologia desse paciente, que afetam de sobremaneira o aspecto físico. E entender e avaliar, aqui eles usam questionários, é muito importante para a gente compreender esses pacientes. Perfeito? Então temos o eixo 1 e o eixo 2 no critério diagnóstico do DC, que foi apenas para DTM. Mas, como eu falei, em 2020 foi lançado uma grande atualização de todos esses critérios anteriores, chamado ICOP. O que é o ICOP? Também vem do inglês, que é International Classification, ou classificação internacional, International Classification of Orofacial Pain, ou dor orofacial. É uma classificação internacional de dor orofacial. E já aprendam aqui que esse critério saiu da DTM e foi para dor orofacial. Esse critério foi lançado em 2020. E foi feito por uma equipe de pesquisadores do mundo todo. Temos pesquisadores da Europa, temos pesquisadores da América, temos pesquisadores de vários lugares, inclusive temos pesquisadores do Brasil, onde eu destaco aqui a participação brilhante do professor Paulo Conte, que é uma sumidade brasileira que trabalhou na escrita do ICOP, dando mais ênfase no capítulo 5 desse ICOP, que são sobre as dores de cabeças atribuídas a dores orofaciais ou a DTM. Então, o Brasil tem uma importância, um destaque nesse ICOP e a gente chama atenção. E como eu falei, o ICOP ele saiu da DTM, ele expandiu. E no ICOP a gente aprende também sobre diagnóstico de dores dentais, dores gengivais, dores periodontais, dores dos sinusais, dos seios maxilares frontais. Aprendemos dores de cabeça, as cefaleias, as dores neuropáticas. Então, essa classificação está realmente muito grande, está muito bem escrita e muito bem detalhada e vale muito a pena a sua leitura. No material complementar desta aula, vocês vão encontrar esses artigos aqui também, para vocês se basearem e estudarem. São artigos de livre acesso, Open Access, onde vocês podem ler e estudar, ou até mesmo fazer uma colinha para ajudar no diagnóstico na hora do consultório de vocês, tá? Hoje isso tudo já está decorado na minha cabeça de tanto que eu faço e de tanto que eu aplico esses critérios com os pacientes. Mas no começo a gente tem um pouco de dificuldade e é muito legal a gente usar esses critérios aqui, perfeito? Então o ICOP, essa classificação internacional, é a mais atual, é o ideal para a gente começar a estudar, começar a se balizar, mas ainda é muito novo, como eu falei, não tem total, por exemplo, a total tradução para o português, ainda não está validado isso, e ainda a gente precisa de mais estudos utilizando os critérios do ICOP para a gente começar a usar ele com precisão na clínica. Então, André, o que você faz? O que você orienta nos seus alunos? Eu oriento a usar o DC, que é o critério diagnóstico mais validado até o momento. E o critério diagnóstico do DC, ele já tem a sua versão em português, inclusive tem traduzido para várias línguas, português, espanhol, francês, e assim vai. E essas coisas destacam aqui que a gente precisa, então, compreender bastante o DC. Vou, inclusive, destacar um pouco aqui para vocês que o DC é a ferramenta que a gente vai se basear na nossa aula de hoje. São os critérios que vêm lá do DC que a gente vai estudar o caso clínico de hoje.
Então vamos lá, vamos continuar aqui. Um ponto importante também, só para a gente completar o raciocínio, uma coisa que eu gostaria de destacar é algumas mudanças que surgiram do RDC para o DC. E essas mudanças aqui foram essenciais para a gente ter um diagnóstico mais preciso hoje em dia. Vamos ver quais são essas mudanças do RDC para o DC? Vem aqui comigo. E dentre as diferenças do que mudaram do RDC para o DC, eu destaco para vocês aqui 3 pontos que mudaram e que hoje ajudam muito no diagnóstico. O primeiro ponto que mudou na diferenciação é o que a gente conhece como dor familiar. O que é a dor familiar? Essa dor familiar aumentou muito a sensibilidade e a especificidade desses testes de diagnóstico, desses critérios aqui. Por usar apenas esse termo, dor familiar. Ou seja, como que é isso, André? É uma dor familiar não no sentido de hereditário, de pai para filho, mas é uma dor familiar no sentido de que algo seja comum ao paciente, seja familiar, lembre a dor. Então, vocês vão fazer os testes, vão fazer a palpação e aquela dor, aquela reprodução de dor vai ser familiar, vai ser comum. Então, a dor vai ser reproduzida. A gente vai conseguir reproduzir a dor do paciente naquele exame ou seja, no exame físico, a gente vai reproduzir a dor do paciente. Tá? A dor familiar foi um ponto que mudou. Qual foi o segundo ponto que mudou entre o RDC para o DC? Lembrando que o RDC veio lá de 1992 e o DC de 2014, que é o que a gente utiliza hoje. Então, o segundo ponto, que foi bem importante, foi a questão da palpação calibrada. Palpação calibrada. E essa palpação calibrada não vem apenas do DC, vem da ideia de vários outros estudos, tá bom? Vários outros pesquisadores, inclusive pesquisadores do time lá de Bauru, do Bauru Orofacial Pain Group, tiveram importância nessa palpação calibrada, tá? E hoje a gente utiliza, claro, eu tomei a liberdade hoje de adaptar algumas coisas aqui com o que eu uso na clínica também, tá? Então, não é somente o DC nessa parte da palpação, mas alguns outros artigos têm mostrado isso também, e eu vou mostrar como que eu faço aqui. A palpação calibrada diz o quê? Que a ATM, o masseter e o músculo temporal, eles são feitos uma força de palpação diferente. Então, é uma força de palpação que é calibrada para ATM, masseter e temporal. E quais são essas forças, André? Qual é a força utilizada? Para ATM, eu recomendo aqui a força de 1 kg. Para masseter, a força de 1,5 kg. E para temporal, 2 kg. 1, 1,5 e 2. Né? Pensa da menor, ATM, masseter o segundo menor e o temporal, músculo bem grande. Tá? Então, estruturas de ATM é palpado com 1 kg, masseter 1,5 kg e temporal 2 kg. E é importante a gente calibrar. Eu sempre calibro, agora não, porque eu já estou acostumado, mas eu sempre calibro e eu sempre ensino meus alunos a calibrarem o dedo na hora de palpação. Ao palpar o músculo, ao palpar a ATM. Como que se faz isso? Isso eu aprendi quando eu fiz doutorado em Bauru, na Universidade de São Paulo, com o professor Paulo Conte, onde ele falava de pegar uma balança, essas balanças de peso de alimento, pesar queijo, pesar frios e colocar o dedo ali e calibrar. Força de 1 kg, 1,5 kg e 2 kg. Vocês vão ver que 2 kg para temporal é uma força muito forte. Às vezes chega a dar uma isquemia na unha, tá? Então,
É importante calibrar. Se você não faz muita força, se você faz menos que 1 quilo, menos que 1,5 kg, talvez você nunca vai diagnosticar ninguém, porque você não está fazendo a palpação certa. Ou ainda, se você fizer muita força, 3, 4 quilos, provavelmente todo mundo vai ter DTM, porque todo mundo vai sentir dor perante esse teste de palpação. Perfeito? E essa palpação calibrada aqui foi muito, muito importante no nosso diagnóstico para diferenciar e para melhorar a sensibilidade desses testes de diagnóstico. O terceiro ponto que a gente destaca aqui, o terceiro ponto do que mudou do RDC para o DC foi a exclusão dos músculos. Os músculos pterigoídeo lateral e os músculos pterigoídeo medial. Esses dois músculos aqui, que antigamente no RDC era feita a palpação, foi excluído da palpação. Ou seja, para fazer diagnóstico de DTM hoje, a gente não precisa palpar mais pterigoídeo lateral nem pterigoídeo medial. Eu sei que muitos fisioterapeutas ainda fazem a palpação desses músculos, mas é importante na questão de avaliação muscular para o tratamento dessas musculaturas e é super recomendado. Mas para fazer diagnóstico, o dentista não precisa utilizar a palpação de pterigoídeo lateral e medial. Ele pode apenas usar a palpação de ATM, masseter e temporal. E você vai conseguir fazer um diagnóstico preciso. Então a gente reduziu nosso exame físico. Isso foi bom, a gente reduziu o tempo clínico avaliando esse paciente que tem uma suspeita de DTM. E esses foram os 3 pontos do que mudaram do RDC para o DC, e hoje a gente faz o diagnóstico baseando numa dor familiar, que seja comum e reproduzida na hora do exame físico. A força de palpação é calibrada e precisa ser treinada com ATM 1 kg, masseter 1,5 kg e temporal 2 kg, e a gente excluiu, a gente não precisa fazer mais a palpação dos músculos pterigoídeo lateral e pterigoídeo medial. Agora, para entender, a gente vai ver os 10 diferentes tipos diagnósticos, que são critérios muito utilizados pelo RDC, pelo DC, ou ainda, lembrando, por todos esses aqui. Eu vou trazer para vocês um bem bolado, digamos assim, com 10 diferentes diagnósticos que vocês precisam saber para ser referência na hora de atender pacientes com DTM. Então, vem comigo? Quando a gente aprende os 10 diferentes diagnósticos, um ponto importante da DTM é saber diferenciar entre uma DTM do tipo, deixa eu pegar uma caneta aqui, DTM do tipo muscular de uma DTM do tipo articular. São duas condições bem diferentes que a gente precisa aqui saber todos os 10 diferentes tipos. Vamos fazer isso de uma forma mais clara e mais didática. Então vejam aqui quais são esses diferentes tipos, tá, de classificação. É importante destacar aqui que essa ideia de classificação é uma ideia didática, tá, que a gente se baseou segundo a Academia Americana de Dor Orofacial, o RDC, o DC, esses 3, né? Academia Americana, o RDC e o DC, para criar esses 10 pontos. Isso foi algo idealizado por mim e pela professora Beatriz Mendes, lá do Sendor da UFSC, na época que eu trabalhava junto com ela, a gente trabalhava juntos na coordenação do Sendor. Então, DTM muscular, existem alguns pontos, alguns diagnósticos, como por exemplo, vou destacar o primeiro deles, que é a mialgia. A mialgia é uma dor muscular que tem critérios específicos, tá? Para ser considerada uma DTM muscular do tipo mialgia. Então, por exemplo, na mialgia, a mialgia tem 5 critérios que vão datá-la como mialgia para ser esse diagnóstico. O primeiro deles é relato de dor
por exemplo, na próxima articulação, na região de têmporas, na região de músculos da face. Segundo ponto é a dor agravada por função, parafunção ou movimentação. Então a dor ela é agravada, como toda DTM, ela é agravada pela movimentação. O terceiro ponto é que a dor ela tem uma sensibilidade à dor à palpação. Os testes de palpação vão provocar uma dor e uma sensibilidade muscular nesse paciente. O quarto ponto é aquele ponto a destacar, que a dor ela é familiar, é uma dor comum para o paciente. E o quinto ponto é que nessa mialgia a gente não tem a presença de pontos gatilhos, a ausência de pontos gatilhos. Pontos gatilhos são pontos hipertensos, hiperirritados na musculatura, que ao serem pressionados, eles espalham a dor na região do músculo ou eles referem a dor para uma outra musculatura, para uma outra região, como cabeça, orelha, fundo de olhos e assim vai. Então vocês viram, esses 5 critérios são bem datados para os 5 critérios diferentes da DTM muscular. Geralmente eu passo para os meus alunos do Master Curso, de um curso que eu tenho, que é o Master Curso DTM Fácil, eu passo todos esses critérios bem detalhados em português para eles conseguirem se basear ou até mesmo ter uma colinha ali na hora de avaliar o paciente. Porque a minha ideia é que seja um procedimento fácil, que vocês consigam aprender de uma forma fácil o diagnóstico e tratamento da DTM. Então, esse é o primeiro diagnóstico diferente que vocês viram aqui. O segundo diagnóstico é a que a gente mais popular ou a mais comum de acontecer nos consultórios, que é a dor miofacial. Então vamos lá. Dor. Essa dor miofacial, ela tem aqui um S, tá? Lembrem sempre desse S, que é o facial, de fascia do músculo, e não de face como o rosto. A gente pode ter uma dor miofacial na coxa, no trapézio, nos músculos das costas, tá? E essa dor miofacial, ela é subdividida em 2 tipos. A dor miofacial com espalhamento e a dor miofacial com referência. O que quer dizer isso, André? Qual a diferença? Então, a dor miofacial, ele tem os mesmos critérios que a mialgia, exceto pelo último critério, que é aquele critério que, na mialgia, tem ausência de ponto gatilho, e na dor miofacial, tem presença de ponto gatilho. E esse ponto gatilho, ele pode espalhar no mesmo músculo, dentre os limites do músculo palpado, ou ele pode referenciar, ele pode ir para outra região, como olhos, cabeça, ouvido. Então, dependendo de como o trigger point, o ponto gatilho, se comporta, vai datar um diagnóstico de DTM muscular do tipo dor miofacial com espalhamento ou com referência. Vejam como as coisas vão ficando mais claras, mais fáceis de entender. E hoje, aqui na França, eu falo com alguém, olha, eu atendi um paciente com DTM muscular do tipo dor miofacial com referência para os ouvidos. Olha só, todo mundo vai entender e todo mundo sabe o que eu estou falando. Isso é uma forma internacional de balizar e falar a mesma língua entre todos os profissionais e pesquisadores. O terceiro ponto, ou o terceiro diagnóstico que acontece aqui, é o espasmo. O espasmo são contrações involuntárias da musculatura, é como se fosse uma cãibra, né, involuntária, que pode acontecer na região orofacial, que causam dores nessa região, dores na região da musculatura. E o quarto ponto aqui, o quarto diagnóstico, é a contratura. A contratura é uma contração muscular. Essa contração diminui a abertura de boca ou limita a abertura de boca, e ao limitar a abertura de boca,
geralmente ela é progressiva. Na contratura, o paciente ele não sente dor, ele não está tendo dor. Ele está tendo o músculo contraído, esse músculo limita a abertura de boca, mas não está tendo dor. Então é uma das únicas critérios diagnósticos da DTM muscular que não é dolorosa. Temos ainda, eu vou botar como extra, porque esse critério ele está muito em modificação e eu não conto ele como uns 10 diferentes diagnósticos, tá? Ele é extra, esse nome se chama mialgia central. Vou botar aqui. É uma mialgia central. Ou mialgia centralmente mediada, mesmo nome também. A mialgia central, hoje, segundo o ICOP, lembram lá? Volta aqui, o ICOP, International Classification of Orofacial Pain. Segundo o ICOP, eles estão tentando adaptar melhor esse nome para dores crônicas ou dores miofaciais crônicas. A mialgia central é uma dor muscular que tem um comprometimento a nível central, de sensitização central, de modulação alterada de dor, que define mais como uma característica crônica dessa dor, tá? Então, é um diagnóstico extra plus, mas ele não é tão importante quanto esses 4 aqui no atual momento, que eu quero explicar isso para vocês de uma forma bem didática. Perfeito? Continuemos aqui então, pessoal. Vamos para os diagnósticos articulares. Como tivemos 4 musculares, teremos 6 articulares. Dentre os 6 articulares, existem várias subdivisões. Então vamos para o primeiro das DTMs articulares, que são as desordens inflamatórias. Perfeito? Essas desordens inflamatórias, elas ainda podem ser subdivididas em 2 tipos. A artralgia e a artrite. Tá? Aqui artrite não é artrite reumatoide, ok? É artrite mesmo, que é uma inflamação na articulação temporomandibular com presença de sinais inflamatórios, como edema, aumento de temperatura, vermelhidão na região, tá? Então, a artralgia e a artrite têm essas condições como desordens que dão inflamação da articulação temporomandibular. Em segundo ponto, a gente tem as desordens chamadas desordens côndilo-disco. Essas desordens côndilo-disco, elas são divididas também em 2 tipos, que é o deslocamento, vou botar aqui, deslocamento do disco para, geralmente, anterior, que pode ser com redução ou sem redução. Então, temos aqui 2 tipos de deslocamentos de disco. Os deslocamentos com redução, ou seja, com recaptura de disco, e temos os deslocamentos sem redução, onde o disco não é capturado. E dentre essas desordens côndilo-disco, vocês vão ver um pouco mais para frente, na parte anatômica, como isso acontece aqui, como esses casos se desenrolam. Perfeito? Os deslocamentos com ou sem redução. O terceiro diagnóstico importante da DTM é o diagnóstico de deslocamento. Deslocamento, que é diferente de desordem, mas é um deslocamento do complexo côndilo-disco. Côndilo-disco. Perfeito? Esse deslocamento do complexo côndilo-disco, ele também pode vir de 2 maneiras. Pode ser chamado de subluxação ou ainda luxação. Você sabe a diferença entre essas 2 condições? O deslocamento do complexo côndilo-disco é aqueles casos onde o paciente ele abre muito a boca e ele trava com a boca aberta, porque o côndilo, ele, e junto com o disco, né, eles
ultrapassam uma estrutura anatômica chamada eminência articular e podem causar esse travamento de abertura, chamado de subluxação ou luxação. A diferença clínica é que na subluxação o paciente consegue destravar, ele consegue sair desse travamento de abertura em boca aberta, consegue sair sozinho, movimentando, fazendo algumas manobras sozinho. E na luxação, não, o paciente não consegue, ele precisa da ajuda de um profissional, de um cirurgião dentista, para fazer a manobra de tirar o paciente da luxação. Então essa é a principal diferença entre essas duas condições, que é o terceiro ponto. O quarto ponto aqui, o quarto diagnóstico a destacar, são as doenças degenerativas. E dentre as doenças degenerativas, a gente destaca duas principais doenças aqui, que é a osteoartrite e a osteoartrose. São condições degenerativas da articulação temporomandibular, da ATM, onde na osteoartrite a gente tem uma condição degenerativa inflamatória e na osteoartrose uma condição degenerativa não inflamatória. Continuando, temos em número 5, a gente tem as desordens congênitas, desordens congênitas, ou ainda desordens do desenvolvimento. Quais são essas desordens? Quais são essas condições aqui? A gente pode citar várias, são 5 pelo menos, como a aplasia, a gente pode ter também a hipo e a hiperplasia, que é um crescimento diminuído ou aumentado do côndilo. A gente tem as displasias e a gente tem as neoplasias, que são condições aqui, no caso, alterações congênitas ou de desenvolvimento causada por tumores, ou tumores podem ser benignos ou malignos. Então, nas desordens congênitas, aplasia, hipoplasia, hiperplasia, displasias e neoplasia. E o sexto diagnóstico, para a gente finalizar os 10 diferentes diagnósticos de DTM, a gente tem então as alterações de forma, tá? Que podem ser uma anquilose, pode ser uma fratura, tá? Ou aqui, vou botar anquilose. E acabou nossa folha. Uma fratura, uma alteração de forma, um côndilo bífido, um côndilo duplicado, uma fratura de côndilo, uma anquilose na região. Tá? São condições diferentes articulares. Então vejam, eu gosto de falar que a DTM ela é um universo. Olha quanta coisa vocês aprenderam aqui. Quantos diagnósticos diferentes de muscular, mialgia, dor miofascial, espasmo, contratura. Quantos diagnósticos diferentes das DTMs articulares, das DTMs, todos esses desordens inflamatórias, desordens côndilo-disco, deslocamentos do complexo, tá? Como são muitos, para cada uma delas existe um critério bem definido para a gente aprender a fazer o diagnóstico de forma fácil. Como a gente não tem tempo hábil aqui para falar de todas elas, eu detalho tudo isso, a parte decisiva e precisa de diagnóstico e todo o tratamento que é proposto, que eu sugiro, que é o tratamento que eu faço com os meus pacientes, tudo isso é bem descrito no meu curso, né, que é o Master Curso DTM Fácil. Mas aqui eu ainda vou falar mais para vocês sobre um desses diagnósticos, eu vou detalhar muito bem um desses diagnósticos, que é o diagnóstico do nosso caso clínico de hoje. Então, espero que vocês tenham aprendido isso aqui e tenha ficado claro e fácil na cabeça de vocês. A gente vai continuar essa aula para a gente
quando a gente vai falar de diagnóstico, é preciso que vocês entendam um pouco da parte anatômica dessas estruturas. Então, venham aqui comigo para entender essas condições. Agora vamos lá, vamos entender um pouco como funciona a estrutura de ATM de musculaturas do paciente que tem uma dor, uma disfunção temporomandibular. Então vejam aqui esse desenho de um corte anatômico, né? De um paciente num corte sagital, esse paciente está olhando para lá, e ele tem todas essas estruturas aqui. Então vamos começar pelas estruturas musculares. As estruturas musculares da região destacam algumas delas. Vamos primeiro a elas então. Então, tá vendo a maior de todas aqui? Vocês estão vendo essa grande estrutura que tem nessa região aqui? Conseguem visualizar? Com vários feixes, com inúmeros feixes. Esse é o famoso temporal, porque ele fica na região temporal. Então, em vermelho, a gente tem aqui o músculo temporal. Tá? Esse é o músculo aqui da região do rosto, onde a gente vai fazer a palpação com uma força de palpação de 2 kg. Ele tem 3 partes, esse músculo. Aqui fica a orelha, né? Pensem aqui comigo. Tem a região anterior, que é na frente da orelha, né? Do lado do olho. Temos a região média, que é acima da orelha, do ápice de orelha. E temos a região posterior, toda essa região aqui, que fica acima, atrás da orelha. Um pouquinho na região, né? Acima, atrás da orelha. Então, esse foi o músculo temporal, e aqui eu desenhei para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor. Temos é o mesmo músculo, na verdade, mas ele tem 2 feixes, que é esse músculo que fica do lado do rosto. Se a gente apertar os dentes agora com força e colocar a mão como se fosse na bochecha, a gente vai sentir um músculo contrair, um músculo pular. E esse músculo forte é o músculo que aqui a gente chama de masseter. E o masseter, ele tem 2 feixes. O masseter superficial, que ele fica mais realmente próximo à pele, próximo ali à região superficial. E abaixo dele, lá embaixo, temos um outro feixe, que é o masseter, aqui no caso, profundo. Esse é o masseter profundo, tá? É o mesmo músculo, existem alguns pesquisadores que gostam de dizer que são músculos diferentes, mas é o mesmo músculo com feixes diferentes. Esses são os 2 principais músculos que a gente vai fazer a palpação e a inspeção nos diagnósticos de DTM. Temporal, a gente vai fazer uma força de 2 kg, vou até botar aqui para vocês não esquecer, 2 kg força, e masseter, seja superficial ou profundo, 1 kg força. Para localizar o músculo masseter profundo, ele acha a bolinha da ATM, coloca a mão um pouquinho para frente, mais ou menos 2 milímetros, ali fica o músculo masseter profundo. Fica fácil de localizar, tá bom? Ou ainda, ele fica entre o masseter superficial e a ATM, no meio entre eles, existe o masseter profundo. Além dessas 2 outras musculaturas, existe uma musculatura aqui acessória que é muito boa e ela é muito importante na relação com o disco articular, que é esse músculo aqui. Vou pegar uma outra cor para ficar mais fácil para vocês. Esse músculo aqui que eu vou desenhar em azul, ele tem também 2 feixes. Esse músculo aqui em azul, se você trabalha com DTM, você já deve conhecer, que é o músculo pterigoídeo. Deixa eu botar para cá. A gente tem também 2 feixes. É o pterigoídeo. Só que é o pterigoídeo lateral. E ele tem o feixe superior e o feixe inferior. Então a gente tem aqui 2 feixes. Feixes musculares, ok? Que são o superior e o inferior.
Qual a importância desse músculo aqui nas condições articulares? O músculo pterigoídeo lateral, o feixe superior, ele é conectado aqui nessa região e ele se conecta, esses feixes aqui se conectam à cabeça de mandíbula e o côndilo, o disco articular que está ali. Cabeça de mandíbula, vocês já vão ver, e aqui está o disco articular. Vou dar um pouco de zoom. Então, o pterigoídeo ele tem uma conexão ao disco articular e tem uma conexão também à região de côndilo de ATM. Importante aqui que esse músculo ele precisa ser tratado, ele precisa ser avaliado, e aí é importante o papel de um fisioterapeuta ou de um fonoaudiólogo na nossa área de DTM, porque eles vão saber tratar com muito maestria esse músculo em condições, por exemplo, onde eles estão afetados e podem afetar também o disco articular, porque o músculo quando contrai, ele pode puxar o disco articular para a região anterior. Temos também aqui, onde eu destaco, agora a parte óssea. Temos toda essa parte aqui, que eu vou destacar em rosa para vocês. Essa parte em rosa, a gente tem aqui então um osso, que é o osso da mandíbula. Mandíbula. Todo dentista sabe disso, mas esse osso da mandíbula, a gente tem aqui essa cabeça que a gente vai chamar hoje de cabeça da mandíbula. Esse é o nome mais bonito ou mais correto hoje em dia para chamar o que a gente chamava antigamente de côndilo. O côndilo hoje é a cabeça da mandíbula. Sempre brinco que os anatomistas não tinham muito o que fazer, então eles ficam mudando o nome dos ossos aqui, e o côndilo hoje é chamado cabeça da mandíbula. É o nome mais atual, o nome mais correto para isso. Perfeito, gente? Então, aqui na cabeça da mandíbula, a gente tem, acima dela, a gente tem uma estrutura forte, que é uma estrutura fibrosa, que é a estrutura do nosso famoso disco articular. Que bonitinho. Essa estrutura aqui é o disco articular. O disco, ele fica numa posição acima da cabeça da mandíbula, então ele tem uma posição superior à cabeça da mandíbula, ele fica um pouquinho para frente, né? Pensando aqui à frente, ele fica um pouquinho para frente e um pouquinho para a linha média. Pensa a linha média do rosto, ele fica um pouquinho para aquela região. Então o disco articular, ele tem 3 posições. Ele fica superior, anterior, levemente anteriorizado, e levemente mesializado ou medial para o meio do rosto. Isso é importante saber por quê, André? Porque quando o disco se desloca de posição, ele tende a geralmente ir para a região anterior, porque normalmente ele fica numa posição mais anterior, tá? Os deslocamentos de disco mais comum quando o disco sai de posição é ele ir para anterior ou para anteromedial, a região mais para a linha média, tá? Vou botar medial, fica mais fácil de entender. Mais para a linha média. Deslocamentos para posterior do disco são muito difíceis de acontecer. Eu já vi alguns casos, sim, já vi uns 3, 4 casos assim, mas não são tão comuns de acontecer no consultório. O mais comum é o deslocamento do disco para anterior ou deslocamento do disco para anteromedial. Entendido isso? O disco é uma estrutura pequenininha, que ele tem aqui um formato que a gente chama de gravata borboleta. Essa gravata borboleta, ela tem uma faixa maior aqui na região anterior, pequenininha na região do meio e maior, um pouquinho maior na região posterior. É como se fosse 1, 2, 3 em proporções, tá? E no meio, onde vai bater o osso da mandíbula com o osso que temos aqui, que é o osso temporal, a gente vai ter então aqui uma faixa pequena, na região um pouco maior, né, como se fosse uma proporção de 3, e na região posterior um pouco
menor que a anterior, mas numa proporção de 2 vezes. Vejam que bacana essa ideia aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês isso aqui com um pouco mais de detalhes na nossa próxima aula, onde a gente vai falar mais sobre isso. Lembrando que na nossa próxima aula a gente vai falar sobre 5 passos para entender os diagnósticos complexos das desordens da ATM. E aí na nossa próxima aula a gente vai dar muita ênfase a compreender o disco articular, sua posição, sua inter-relação com os músculos e a articulação, e a gente vai compreender tudo isso com muito mais detalhes. Eu aguardo você na minha próxima aula. Eu quero que você esteja comigo para a gente finalizar todo esse raciocínio de fazer você entender muito bem o diagnóstico e o tratamento das DTMs. Eu quero que você seja referência, eu quero que você aprenda com maestria essa condição. Eu estou te dando uma prova viva de que isso é possível. Essa foi a nossa primeira aula. E na nossa primeira aula, a gente aprendeu sobre diferentes diagnósticos de DTM, falando sobre as porcentagens características de cada condição, falando sobre os critérios da Academia Americana, do RDC, do DC e do ICOP. Falamos sobre 10 diferentes diagnósticos de DTM muscular e DTM articular, passando sobre todos os diagnósticos e compreendendo basicamente todos esses diagnósticos. Ainda aprendemos um pouco mais sobre a anatomia da DTM, compreendendo todos os músculos que perfazem e agem em sinergia com o disco articular, todas essas estruturas ósseas, ligamentares e também de disco articular vão atuar juntos para ter uma locomoção perfeita. E essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar lá no meu número que eu enviei para vocês no WhatsApp, podem me mandar aqui no comentário dos vídeos, ou a gente pode falar também lá pelo meu Instagram, é só me mandar um direct por lá. Eu estou disponível para ajudar vocês e fazer vocês entenderem disfunção temporomandibular, claro, de uma forma fácil. E esse foi a nossa primeira aula. Felizmente, nosso tempo aqui está se esgotando, mas eu quero te lembrar que a gente tem ainda a próxima aula, a aula número 2, onde lá a gente vai discutir o diagnóstico preciso e vai entender realmente esse diagnóstico detalhado do nosso caso clínico de hoje. Eu espero que você esteja aproveitando, eu espero e conto com o seu comprometimento. Te vejo na próxima aula. Adoraria ver o seu comentário aqui embaixo, nas redes sociais. Me marca em toda foto que você for postar. E eu quero que a gente vá junto aprender de verdade, de uma forma fácil, disfunção temporomandibular. E eu quero que você tenha segurança no diagnóstico e no tratamento da disfunção temporomandibular. Vem comigo?